Muitos só enxergam aquilo que é tangível aos olhos. Muitos só interpretam a linguagem verbal. Chegou a hora da revolução. Seja bem-vindo ao workshop Corpo Consciência. Opa, Dr. Fernando Freitas aqui, chegamos à segunda aula do workshop Corpo Consciência, uma série que está revolucionando o mundo dos atendimentos. Eu não sei em detalhes o que fez você continuar, eu não conheço a sua história, seus métodos, mas saiba de uma coisa, eu estou muito orgulhoso de você. Pois, dentre muitos profissionais por aí, você teve coragem de escolher a mudança. Teve a coragem de aprender mais sobre os segredos ocultos que a mente esconde, mas que o corpo dos seus clientes revelam. Lembrando que nessa série de aulas gratuitas, você vai descobrir um método simples, rápido e preciso para desvendar traumas ocultos através da história que está escrita no corpo dos seus clientes. E ser um profissional que vê além do superficial, usando a inovação para revelar os conflitos que o indivíduo não vê, mas que ele tem. Você vai parar de usar apenas os 7% da linguagem verbal e que muitas vezes são só historinhas e mentirosas e equivocadas que os seus clientes contam, porque até eles acreditam nisso, né? E saber interpretar os 93% que a linguagem corporal te revela, transformando isso numa vantagem profissional absurda. Agora eu quero deixar algo muito claro. Ninguém nunca falou sobre isso abertamente com tanta profundidade. Por quê? Porque já estou há mais de 40 anos investigando a fundo sobre inovações em atendimentos. Somente quem testou e errou muitas e muitas vezes pode acertar o que realmente funciona e repassar esse conhecimento, esse passo a passo. Sem falar das minhas viagens e formações internacionais, onde fiz network com as maiores autoridades do assunto. Agora, para ganhar tempo, vamos ao que interessa. No vídeo anterior, eu falei sobre as mudanças que o mercado está passando e que as pessoas estão esgotadas buscando respostas para saírem das armadilhas e dos traumas emocionais. E eu também falei que um dos caminhos para ampliar a sua consciência são as 4 poderosas dimensões evolutivas do corpo. Lembra? Se você entendeu só o conceito dessa primeira aula, você já disparou na frente de muitos profissionais que ainda não têm a menor noção disso. Agora, se você não faz ideia do que eu estou falando, então eu sugiro que assista a primeira aula agora, de novo, vai lá. Assim você não fica com dúvidas para entender o raciocínio desta segunda aula e consegue absorver muito mais fácil depois, ok? Combinado? Então vamos lá. Aproveito também para agradecer a chuva de comentários positivos da primeira aula. Sabe, eu acredito de verdade que você pode chegar muito mais longe com essa dinâmica da alfabetização do corpo. Alfabetização do corpo? Como assim, Dr. Fernando? Exatamente, imagina o corpo do seu cliente como um livro aberto. E se você consegue decifrar a história que esse corpo te revela com um olhar inconsciente, entendendo essas dinâmicas, você simplesmente vai conseguir despertar os seus clientes dos maiores traumas e pesadelos emocionais. Você nunca mais vai ficar olhando para a capa do livro, para o óbvio e tratando o superficial. Você vai mergulhar na raiz dos problemas e deixar de ser um profissional limitado, que fica aí patinando para ajudar seus clientes por não ter esse conhecimento. E digo mais, você vai fazer isso sem ficar preso a ensinamentos básicos e leitura corporal, que está cheio de gente ensinando por aí. Porque essa ferramenta é o que há de mais revolucionário no mercado para compreender a realidade do ser humano. E aplicada da maneira correta, os resultados são efetivos, duradouros e completamente fora da curva. E para mergulhar mais fundo no assunto, eu vou compartilhar agora outro tema extraordinário: as camadas da leitura corporal. Só para você ter uma ideia, ao mergulhar na aula de hoje, você vai entender que por trás de uma máscara que seus clientes usam, existe uma sombra. Ou seja, existe uma camada que esconde tudo aquilo que você não vê. É o lado oculto da desgraça e do sofrimento humano. As pessoas usam essa roupa egóica, essa máscara de aprovação para ficar em contato com as pessoas e com o mundo. É como eu me mostro para o mundo. Só que escondem através da sombra seus verdadeiros traumas, crises e problemas emocionais. Vou explicar melhor isso. Eu vejo assim no Dr. Fernando é justamente que ele agrega
vários saberes, e de uma forma simples, de uma forma objetiva, de uma forma verdadeira e de uma forma muito transparente. Ele consegue chegar assim no cliente de uma forma amorosa, respeitosa e firme, como um ser humano assim extraordinário. E aí, então vamos começar a segunda aula, que eu vou falar sobre o quê? As camadas do caráter. Camadas. Tem gente que acha que caráter é só você olhar aquilo que está aparente, só que não é assim. Existe uma leitura superficial e existe uma leitura profunda. São duas formas de olhar para o caráter. Tem aquilo que mostra e tem aquilo que esconde. O corpo é muito interessante. Por exemplo, você sabe o que é máscara, sombra e self? Esse é um conceito que o Jung, lá da psicanálise, ele trouxe. Então, muito interessante que assim, máscara é aquilo que eu mostro para o mundo, sombra é aquilo que eu escondo do mundo. Só que as duas existem. Tem o que eu mostro e o que eu escondo. E para que eu faço essa divisão do que eu mostro e do que eu escondo? Para proteger a minha essência. Porque na minha história de vida, eu aprendi que certas coisas eu tenho autorização de mostrar que aqui eu sou aceito e sou amado. Por outro lado, tem certas dinâmicas que são minhas, são verdadeiras, mas eu preciso ocultar. Porque se eu mostrar isso, eu corro o risco de ser amado, de pertencer, de ser valorizado e assim por diante. Então, o que é que eu vou aprendendo na vida? Eu aprendo as coisas que eu mostro e também aprendo as coisas que eu oculto. Tá, isso aqui é um conceito básico da psicanálise que o Jung trouxe. O Reich também fala sobre isso e vários outros autores também falam sobre isso, com termos diferentes. Mas eu adoro a forma como o Jung trouxe, então vou utilizar esse mecanismo. E aí eu vou fazer uma pergunta. Você sabia que os traços de caráter também funcionam dessa forma? Tem traços de caráter que você olha na superfície, mas muitas vezes esses traços de caráter superficiais são como uma máscara que escondem, ocultam o que é um traço de caráter aqui atrás. Então esse aqui eu consigo mostrar para o mundo, mas no fundo ele está escondendo um outro, que é uma leitura mais profunda. E aí fazer uma pergunta simples. Você acha que o verdadeiro trauma, o problema principal do indivíduo está aqui na máscara que ele mostra ou na sombra que ele esconde? Qual que está mais perto da essência dele? Ó, máscara, sombra e self. Qual é o maior desafio para você trabalhar com o indivíduo? Trabalhar naquilo que ele mostra ou trabalhar naquilo que ele esconde? Mas, Fernanda, eu não estou entendendo. Você fala assim, que o corpo revela tudo. Sim, o corpo revela. Revela até o que esconde. Porque é muito interessante essa dinâmica. Então, dentro do traço de caráter, você já viu na outra aula que eu falei sobre dinâmicas de caráter. Caráter, no fundo, são mecanismos de defesa. Então, você analisa os mecanismos de defesa. Como assim, Fernando? Existe um trauma. Se eu não consigo resolver o trauma, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que sobreviver ao trauma. Veja, eu não soluciono, então eu sobrevivo ao trauma. Ele existe, ele continua lá, só que eu crio mecanismos para não entrar em contato direto com o trauma. Então o que eu faço? Utilizo mecanismos de defesa. A análise do caráter basicamente é compreender esses mecanismos de defesa, porque eu entendendo que tipo de mecanismo de defesa, para que, como ele funciona, eu compreendo em que fase ocorreu o trauma, que fase da vida, até a idade que ocorreu o trauma e que tipo de dinâmica estava acontecendo lá. Então aqui, a origem do problema e consequência. A leitura corporal é o contrário, eu pego da consequência para chegar à origem do problema. Deu para entender isso aqui? Então vamos lá. Eu te falei de camadas, né? Camadas do caráter. Um autor que trabalhou muito com análise do caráter, bom, tem o Reich, que é o que criou essa abordagem, análise do caráter. Tem o Alexander Lowen, que foi cliente do Reich e foi aluno do Reich. E o Lowen pegou essa dinâmica de análise do caráter e aprofundou ainda mais. Pegou essa ideia básica do Reich e deu um aprofundamento, aprimoramento desse trabalho. E aí o Lowen,
Ele, dentro da análise bioenergética, que é a abordagem que ele criou e que eu sou CBT, sou especialista nessa área, o que ele coloca lá? O Lowen ele vai mostrar dos caráteres, ele tem um diagrama onde ele fala desse diagrama do corpo. E nesse diagrama, o que você pode ver? Você vê a seguinte situação. Coloca, no centro é o self. O que é o self? Self é a essência do indivíduo, é aquilo que ele realmente é, lá dentro dele. Tem o self, e aí vem 3 camadas. E se você prestar atenção nessas 3 camadas, tem a ver com o que eu falei na aula passada, hein? E tem a ver também com o mundo intrauterino. Olha, preste atenção. A primeira camada, então tem o self. A primeira camada é a camada emocional. Emocional. A segunda camada é a camada muscular. E a terceira camada é a camada mental. Se você fizer uma associação com o que eu falei lá na primeira aula, ó, emocional tem a ver com o quê? O mundo do sentir. Endoderma, lembra? Mundo do sentir tem a ver com fase oral. Quando chega a camada muscular, tem a ver com o quê? Mesoderma, mundo intrauterino, e tem a ver também na infância, principalmente com o quê? A fase anal, dos movimentos aqui no mundo. E quando chega a terceira fase, lembra ectoderma? Sistema nervoso? Então, ó, mentalidade. Então, a mentalidade do indivíduo que é muito desenvolvida onde? Na fase genital, para dar significado e propósito de vida. Lembra disso? Olha só como essas dinâmicas estão se integrando e dando cada vez mais conhecimento. Então, o Lowen, quando ele olha para tudo isso, ele coloca essas 3 camadas, o que ele vai falar? Os traços de caráter têm a ver com essas dinâmicas. Você já viu a conexão com as fases, né? Então, quando você vai observar um indivíduo, você vê essas camadas do indivíduo. Como ele funciona mentalmente, como ele funciona no mundo das atitudes, das ações, das decisões que ele toma. Não, decisão tem mais a ver com a mentalidade, né? Então, assim, decisão, mas aquilo que ele faz, para que ele faz. Então, movimentos. E tem a camada emocional. E tudo isso serve para quê? Para construir o corpo da pessoa. Lembra de novo, vou pegar outra dinâmica que eu falei na primeira aula. Energia, função e forma. Aonde vem energia? A energia vem do endoderma. Pegar as coisas do mundo e trazer para dentro de si. Que sabor, que prazer existe nessa captação de energia, que no fundo é uma conexão profunda com o mundo que me cerca, como eu interajo com esse mundo. Depois, como é que eu utilizo essa energia para movimento? E terceiro, que propósito, que objetivo de vida, o que é a vida, quais são as funções, o que eu devo fazer, mentalidade. Então, cada traço de caráter tem características dentro dessas 3 camadas. Agora, o caráter, ele veio por um trauma. Então, assim, tem um trauma específico. Você pegar um trauma, por exemplo, antes do 1º ano de vida, a fase oral. Esse trauma, a criança vai ter recurso para lidar com esse trauma. Por exemplo, que recurso essa criança tem? É completamente diferente. Por exemplo, essa criança tem fome. O que essa criança faz quando tem fome? Se tem menos de 1 ano de idade, meses. Ele consegue chegar e ligar para a avó e falar, vó, tô com fome? Não. Essa criança pode ir até a cozinha comer alguma coisa? Claro que não. Tem menos de 1 ano, nem se movimenta. Essa criança é dependente de alguém, que alguém precisa entender que ela está com fome. E alguém vai preencher essa necessidade. Fase oral. É uma fase onde tem uma dependência absurda. Eu dependo que alguém faça algo para mim. Então, quando existe um trauma nessa fase, o recurso que eu tenho é o quê? Expressar a minha dor, expressar o meu desconforto. Como? Chorando, lamentando. Para ver se alguém me ouve e vem consertar ou resolver a minha dor, a minha necessidade. Não é assim que o bebê faz? Interessante, né? Quando você vê indivíduos hoje, adultos, que estão presos no traço de caráter oral, como é que eles funcionam? Eles também estão chorando, lamentando, se queixando,
como se fosse um bebê no berço, esperando que alguém no mundo aqui fora venha cuidar dele. Quando você identifica uma pessoa com essa característica, tem um problema. Ninguém vem cuidar de mim, ninguém cuida de mim, ninguém olha pra mim, ninguém olha pras minhas necessidades, eu me sinto abandonado, porque... Você fala, gente, o cara é adulto, por que você não levanta e faz alguma coisa? Não, porque a vida é assim, eu não consigo, eu não sei. Eu não consigo, o que é? Não tenho a força muscular, eu não sei o que é, não tenho mentalidade para resolver isso. Eu só sei me queixar e esperar que alguém resolva para mim. É um bebê? Não, mas o funcionamento é exatamente igual o do trauma que aconteceu naquela fase. Então, quando você vê um indivíduo dessa forma, o que você está vendo? Você está vendo um indivíduo com um traço de caráter oral e você tem noção do que aconteceu na vida dele. E o que acontece agora? Ele continua preso no traço de caráter oral. Ele não sai daquele lugar. Ele está lá, se bobear tem a minha idade, está velho, tem um monte de coisa, mas continua. Quem vai cuidar de mim? A vida passa e eu sem ninguém. Tem até as músicas, né? Se você começar a escutar a música, você vai ver vários traços de caráter. É muito interessante. Bom, então aqui é um traço de caráter. Esse indivíduo usa um recurso. O recurso dele é ficar lamentando, chorando, esperando que alguém ouça a dor dele para vir cuidar dele. Se você entender isso, você sabe que o trauma que ele teve foi lá na fase oral, em alguma dinâmica importante, onde a mãe não estava presente para ver as necessidades dessa criança. O motivo, o que foi, é uma outra coisa, mas ali é isso que está acontecendo. E esse traço de caráter está mostrando o trauma, tá bom? Mas, Fernando, você falou a coisa de máscara e sombra, eu não estou entendendo. Quando eu tenho um trauma, eu vou utilizar os recursos do trauma para poder sobreviver. Eu sofro, mas eu aguento. A dor eu não aguento. O que acontece nessa evolução? Tem algo muito interessante. Como nós passamos por todas essas fases na infância, desde o mundo intrauterino até chegar no final ali da infância, que seja entre 5 e 7 anos, que eu vou passar pelo período de molde, que é o nome como a psicanálise dá, o período de molde que vai moldar o indivíduo para a vida. Deixa eu explicar uma coisa melhor para você entender isso. Dentro do útero, quando a gente fala assim, a mulher que está grávida não pode tomar remédio antes dos 3 meses, porque é perigoso. Por que é perigoso? Porque até os 3 meses, não é bem 3 meses, mas é mais ou menos isso, tá? Até os 3 meses o que acontece? A criança está formando o corpo. Se vier algum estímulo por uma droga, uma doença que age ali, o que vai acontecer? Pode ter uma malformação, uma má formação. E aí, esse período de 3 meses, evita-se o máximo que tome remédios ou, se possível, pegar alguma doença para não comprometer a organogênese. Então, está formando o corpo da criança. E você sabia que até o período da infância é muito parecido, que é assim, é formar o adulto. Como esse adulto vai formar? Onde ele tiver um problema, se ele não soluciona, ele fica parado, travado naquele lugar da infância. O trauma infantil faz a pessoa ficar presa na história traumática, tá? E aí o que acontece? Eu vou passar por várias fases. E nessas fases, o que vai acontecer? A cada fase eu tenho recursos diferentes. Olha só o que pode acontecer. De repente, eu tenho uma dinâmica que seja essa do traço de caráter oral. Minha mãe não me viu. Minha mãe não olha para mim. Essa é a dor que eu carrego. Só que essa dor é terrível. Então o que acontece? Eu tenho uma característica oral, mas quando chega, isso é muito comum, por exemplo, nas meninas. Então assim, a menina está lá e a mãe, por algum motivo, que eu não estou aqui para ficar dizendo o que é ou o que não é, aconteceu. Isso é um fato, por isso o trauma está lá. Ela não recebeu da mãe. O pai aparece a partir dos 3 anos na fase genital. E aí, com o pai, ela ganha presença, afeto, carinho, atenção. Isso é alimentação da alma. Você existe, eu te vejo, você existe para mim, eu te amo, eu te nutro, eu cuido. Tudo isso é dinâmica de fase oral. Aí o que acontece? Essa criança que teve um trauma na fase oral, quando o pai dá para ela essa dinâmica, veja, aqui está preenchendo as necessidades orais, só que ela está na fase
genital, que vai dar origem ao traço de caráter rígido. E aí o que acontece? Pode para essa menina acontecer a seguinte situação, tipo, o homem existe para preencher as necessidades da minha criança. E aí quando ela vai para o mundo lá fora, a hora que ela faz um contato com o masculino, quando vai casar, arrumar um namorado, ela acredita que o homem foi feito para preencher as necessidades infantis dela. Isso vai dar certo? É claro que não, mas aqui o que acontece? Na fase genital, pode ter recursos para aliviar a dor da fase oral. Só que isso, o trauma ainda continua e isso gerou um problema na relação masculino-feminino, homem-mulher. Por quê? Porque tem um trauma oral por trás disso. Quando você olha para essa pessoa, você vê um traço de caráter rígido, que tem a ver com características da fase genital. Só que quando você examina e começa a olhar melhor, você vê na superfície o traço de caráter rígido. Dentro dela, o que mantém essa traço de caráter rígido? Um traço de caráter oral. Oral. Aí você olha lá, com um traço de caráter rígido, com características de rígido, mas o que mantém essa rigidez aqui, ó, esse traço de caráter, é uma ferida oral. E às vezes essa ferida oral está bem escondida. E você olha só o de cima. E se você olhar de cima, você não vê a verdadeira força ou o verdadeiro trauma que mantém aqui. Esse aqui é secundário a esse é primário. E aí se você trabalha no secundário, você não trabalha no primário. Se você remover essa camada, a pessoa entra na dor da fase oral. E aí o que vai acontecer? Ela traz o traço de caráter genital outra vez, o traço de caráter rígido. Por quê? Porque o verdadeiro problema está aqui. Isso é trabalhar em camadas. Então o que acontece? Na infância, eu tenho, em uma fase eu tenho um problema, se eu não conseguir recursos adequados, eu posso regredir para fases anteriores. Por exemplo, se eu tenho um problema na fase oral, aqui, nessa dinâmica de traço de caráter oral, o que é voltar para o anterior? É voltar para um traço do mundo intrauterino, por exemplo. Eu posso utilizar dinâmicas esquizoides, tipo, estou distante, não faço contato com ninguém, não preciso de ninguém, não sinto minhas necessidades. Só que, de repente, esse traço esquizoide existe por uma dinâmica também de fase oral, mas na segunda fase do oral. É por uma dinâmica de abandono, de falta de olhar as necessidades. Mas se eu utilizar recursos da esquizoidia, me protege melhor da ferida oral. Ou, como eu mostrei, eu posso buscar dinâmicas mais progredidas na infância. Eu me escondo atrás de um traço de caráter rígido. Mas, no fundo, a origem do problema principal é a oralidade. E aí eu pergunto para você, você vai trabalhar a esquizoidia ou vai trabalhar a rigidez? É claro que você tem que trabalhar os dois, mas a base de tudo está onde? No traço de caráter oral. Nossa, Fernando, você está me trazendo umas coisas estranhas. Não é só olhar a traço de caráter superficial, olhar e está tudo resolvido? Não. Veja, se o traço de caráter que está aqui em cima, de repente é a máscara, é aquilo que eu consigo mostrar e sobreviver melhor com esse traço de caráter. Só que oculto tem um verdadeiro traço que precisa ser trabalhado e muitas vezes ele não é evidente. É claro, se ele está na sombra, ele não aparece. Ah, Fernando, mas como é que você vai enxergar isso? Você não falou que o corpo revela? Sim, eu falei que o corpo revela. Se você prestar atenção, você vai ver como o corpo vai te mostrar essa segunda camada, a camada da sombra. E aí vem uma coisa interessante, que é assim, existe uma leitura superficial, existe uma leitura profunda. A leitura superficial é como ver a embalagem de qualquer coisa. A profunda é olhar o conteúdo. E aí, você trabalha com embalagem ou conteúdo? Porque a embalagem é a máscara, o conteúdo é que está lá dentro. Então, aqui é ver do conteúdo. E como é que você olha para o conteúdo? De uma forma muito simples. Na psicanálise, por exemplo, tem algo que a gente chama assim de ato falho. O que é ato falho? A pessoa está falando algo aqui
e eu quero falar que eu sou independente. E de repente... Não, porque sabe o que é? É que eu dependo. Ah, não. Eu independo, não. Isso aí é um ato falho. Então, assim, a pessoa quer falar algo, acha que está falando algo e de repente escapa uma informação. De onde saiu essa informação? De uma camada profunda. E aí eu peguei. A psicanálise presta uma atenção absurda nos atos falhos. Adivinha? Porque ali saiu espontaneamente uma coisa que está escondida. Eu, por exemplo, utilizo uma série de dinâmicas. Existe uma leitura corporal que é passiva, é como assim, olhar a imagem, olhar a foto. Existe uma leitura corporal que é ativa, dinâmica. O que é dinâmica? Eu jogo um estímulo e observo a reação. Eu jogo um estímulo, observo a reação. E aí é interessante, porque a pessoa me mostra algo. E aí quando eu coloco perguntas, temas que tiram a pessoa da zona de conforto e de controle. Essa palavra controle é interessante, tá? Porque assim, ó, a mente controla algumas coisas no corpo, mas ela não controla tudo. Aliás, não controla, ela controla pouca coisa. A mente acha que está controlando um monte de coisas e controla tudo, mas é mentira. Por quê? Quando a mente está focada controlando alguma coisa, aparecem informações por outros campos que a mente não controla. Então, por exemplo, se eu coloco um foco num tema, e aí eu estou observando como a pessoa funciona, de repente eu estou vendo um pé fazendo um monte de movimentos. Aí eu vejo a mão tentando se acalmar e se acariciar e se segurar. Eu vejo um monte de dinâmicas acontecendo, mas a cabeça aqui está falando uma coisa, o corpo está falando outra. O corpo, ele tem expressões, gestos, expressões, distância, afastamento, ele tem um monte de dinâmicas que frequentemente essa mente controladora não percebe o que está fazendo. Então as informações estão surgindo. Então, na leitura dinâmica, eu observo assim, eu coloco uma questão ou um tema que tira da zona de conforto. Quando tira, gera um certo estresse. E aí quando vem o estresse, está saindo do controle. Conforme vai saindo do controle, os traços de caráter que estão ocultos começam a aparecer. É como tirar a casca. É como você abre aqui o zíper, você tira e aquilo começa a aparecer. Por exemplo, eu faço uma pergunta para a pessoa. Como é a relação entre você e a sua mãe? É a coisa mais simples do mundo. O que eu observo? O que ela vai falar? Minha informação é essa, é assim, a relação assim. Não. Eu já começo a observar a seguinte situação. Qual é a reação do corpo dela quando eu falo desse tema? Ela se fecha, ela se abre, onde ela busca informação, ela se afasta aqui, ela se aproxima, ela busca informação aqui, ou lá em cima, ou do lado. O que ela está fazendo? E outra, a informação vem de uma forma espontânea, pensada ou maquiada? Espontânea, naturalmente flui. Pensada, parei, começo a pensar, e aí eu falo alguma coisa. Ou então paro, penso, de repente uso um recurso que chama ecolalia. Sabe o que é ecolalia? Aí fica assim... É a relação com a minha mãe, né? Você quer saber da relação com a minha... Sabe para que serve isso? Para dar tempo de eu inventar uma história. Quando é pensada, já tem alguma coisa que está proibido falar. Quando é maquiada, pode ter certeza que é um monte de mentiras que vem por aqui. Porque eu olho e falo, ixi, não vou poder falar sobre isso. Aí invento qualquer outra coisa. Só de olhar para isso eu estou vendo. A resposta é espontânea, pensada ou maquiada. Isso é uma dinâmica, é uma leitura dinâmica, eu estou observando. E mais do que isso, onde a pessoa traz o que você sente? Então, Fernando, o que eu sinto? Olha para cima, enruga a testa. Eu sinto que eu deveria ter feito isso. Gente, isso não é sentimento, isso é pensamento. Lembra das camadas? Sentir, pensar e agir. Emocional, mental. Eu estou falando uma coisa emocional, a pessoa vai para o mundo mental para ficar fazendo isso. Leitura corporal. Não, estou aqui completamente aberto para você. Tá aberto? Tá nada, tá fechado. Então, o corpo ele vai dando tantas respostas. Então, quando você faz uma leitura dinâmica, você joga estímulo de vários locais e você vê como repercute. Os traços ocultos que estão lá começam a superficializar.
De repente até o tom de voz da pessoa começa a mudar. Quando você começa a mexer aquilo, parecia assim... Tô sofrendo porque ninguém olha pra mim. Daqui a pouco você vai mexendo nos temas, daqui a pouco essa pessoa tá assim, ó. Foi, onde é que tava aquela que tá assim? Agora virou assim? Você nunca viu pessoas desse jeito, não? Que você olha de um jeito, tá assim, faz um papel meio tipo de vítima, mas de repente vira autoritária. Fala, ué, mas onde surgiu isso aí? Ah, a camada oculta. Vem, e quando você vê, ele não funciona, daqui a pouco vem aqui para cima. Foi, ué, o que aconteceu aqui? Cliente, você vê isso direto. Você vê os recursos que ele utiliza e conforme você vai colocando e você vai mostrando as coisas incoerentes que tem no mundo emocional, mundo mental, interação dos dois. Você fala, não está batendo, não faz sentido isso. Quando você começa a fazer isso, começa a abrir as portas e você enxergar o que está acontecendo lá. E aí, você quer trabalhar só com essa casquinha de superfície ou você quer trabalhar com as dinâmicas profundas onde realmente estão os problemas? E quer ver uma característica muito comum, mas muito comum, no mundo da terapia. Então é assim. Então, olha... As coisas aconteceram comigo assim. Ah, sim. Então eu estou vendo que você é assim, então você tem isso, então deixa eu explicar para você. Deixa eu explicar para você. Sabe o que é explicar? Explicação é um mecanismo de defesa, que tem a ver com o mundo mental. Eu vou explicar para você, olha, isso acontece assim, porque isso. Isso aqui não é tratamento, isso aqui é utilizar um mecanismo de defesa, mais um, para você não ver a dor. Explicar, contar historinhas justificativas, sinto muito, é só colocar uma nova camada, olha desse jeito que alivia. Então eu explico para você e funciona. Então explicar é coisa de criança. Mãe, eu vou explicar pra você por que quebrou o vaso. Quebrou o vaso porque eu tava assim, aí o cachorro veio, sabe? E aí fez... tá bom, então você é inocente. Explicação, historinha justificativa, pelo amor de Deus. Vai para a camada profunda ou vai utilizar dentro dessas camadas, e a camada mental é a mais superficial ainda por cima, para não ver as dores mais profundas que estão acontecendo. E esse é o grande problema, que a maioria dos terapeutas não conseguem chegar na dor profunda. E sabe por que não chegam na dor profunda? Porque os terapeutas precisam entrar na dor mais profunda deles mesmos. Porque a hora que você entende até onde está a sua dor e quer mexer lá e resolver, e você realmente saber o que é resolver um problema, nossa, você vai fazer isso com o seu cliente. Você sabe o que é solução de sair do problema. Se vai explicar, contar historinha, você está dando, é um sintomático. Está com dor? Toma analgésico, aliviou, né? Agora sim, passou. Passou nada. Porque é trabalho de sintoma, não na causa. Então quem fica mexendo só nessa camada mental, e é comum os terapeutas fazerem o quê? Eu vou passar para o meu cliente o mecanismo de defesa que eu uso. Então se eu sou uma pessoa muito mental, olha, veja assim que funciona desse jeito, olha dessa forma que vai dar certo, porque é assim que eu faço comigo. Então eu não estou ensinando você a ver o problema e resolver, estou ensinando a você olhar para o problema do jeito que eu olho, e assim dá certo. Isso aqui é mexer profundamente, encontrar a causa, ou você inventar mais historinhas para não encontrar o problema? E adivinha, isso vai funcionar? Claro que não, né? É óbvio. Entendeu esse trabalho de camadas profundo e superficial? Como você chega nesse profundo e aí você ter recursos de identificar os verdadeiros traumas e a partir daí você começar a fazer o tratamento? Entendeu isso? E nesse campo ainda tem mais coisa. Por exemplo, eu falei do ato falho do Freud, né? Tem um trabalho excelente do Paul Ekman. O Paul Ekman trabalha com o quê? Microexpressões faciais. E adivinha, o que são as microexpressões? As manifestações ocultas de coisa. Eu ponho uma máscara e de repente sai alguma microexpressão que mostra o que está por trás dessa história. Trabalho clássico do Paul Ekman. Você já assistiu a série Lie to Me? Exatamente, é baseado no trabalho dele. É o quê? Microexpressões, eu vejo a realidade por trás da máscara.
da máscara. Eu não trabalho com a máscara, eu trabalho com a realidade que está por trás. Quer ver outro autor muito legal, muito interessante? Stanley Keleman. Ele tem um livro que chama Anatomia Emocional. Eu sugiro você dar uma lida e principalmente olhar as fotos que tem lá. Ele, por exemplo, mostra pessoas com um traço, só que ele não coloca os traços de caráter como o Reich coloca, ele põe outros nomes lá. Mas ele mostra a pessoa por fora e por dentro, ela é uma outra pessoa diferente. E essa por fora é a máscara, por dentro, o que é? É quem realmente precisa mexer. Tem umas imagens interessantíssimas. Entendeu? Isso aqui é ciência, isso aqui é compreensão profunda, não é historinha furada, né? E o pior das pessoas acreditando nas historinhas furadas. Quer realmente saber o que está acontecendo? Quer entender o mundo do inconsciente? Quer entender as dores profundas e que o corpo mostra se você tiver a coragem de ver? Porque as pessoas não enxergam lá no fundo do cliente, porque muitas vezes tem dificuldade em enxergar no fundo de si mesma, né? E aí fica nessa coisinha superficial. E vou dizer mais uma dica. Sabe qual o traço de caráter que é mais difícil de fazer diagnóstico? Vamos lá. Se você entende traço de caráter, psicopata. Adivinha por quê? Porque o psicopata, ele sempre utiliza dinâmicas para manipular e tirar do outro o que ele quer. Sabe assim? Eu olho para você e já vejo o que eu quero tirar de você. E tiro. Só que eu faço o quê? Eu vou me fantasiar de uma ovelhinha, sabe? Eu sou uma pessoa assim. Eu sou oral, eu sou esquizoide, eu sou masoquista. Sei. E por trás é o quê? Não, mas olha, fantasiou de outros traços de caráter. O psicopata frequentemente está oculto por trás dos outros traços de caráter. É muito difícil ver um psicopata aberto assim, você fala, aqui é um psicopata. Você vê ele geralmente escondido e se você não souber cheirar, detectar o psicopata, você vai ser vítima da dinâmica de psicopatia do outro. Então, deu para entender? Traços profundos, superficiais, profundos, onde está a dor verdadeira e o que fazer com isso? Bom, então se você já aprendeu isso, já tem noção da essência que eu queria passar para você nesta segunda aula. Gostaria de falar sobre a minha experiência dentro do Ribrax, que são sempre cursos muito ricos. E foi um grande salto quântico na minha vida. Eu já fazia psicoterapias, né, de várias linhas há cerca de 13 anos. Na verdade, eu compreendo que até então eu tinha contato com a teoria das transformações e aí eu consegui colocar em prática tudo o que eu já vinha aprendendo, assim, pus dentro da minha vida de uma forma extremamente vivencial, que me trouxe muito crescimento, muito amadurecimento, tanto pessoal como profissional. É como se tivesse sido realmente assim, um grande portal mesmo de renascimento. Bom, eu preciso ser sincero com você. Isto aqui é apenas a pontinha do iceberg. Ainda tem muita coisa para compartilhar. Quando você entender de fato o poder dessa ferramenta extremamente inovadora, você vai ter um ganho exponencial de tempo, valor e precisão dos atendimentos. Um olhar 360 graus sobre traço de caráter e as verdades ocultas que a mente faz questão de não ver, de esconder. Reconhecimento, prazer e segurança para atender todos os seus clientes de forma diferenciada. E é claro, né? Você vai poder testemunhar com os próprios olhos a transformação da sua vida e da vida também dos seus clientes. E eu preciso confessar, essa mesma ferramenta permitiu que eu levasse os meus atendimentos por todos os cantos do Brasil, da América Latina, Estados Unidos e Europa. E sabe o que é o melhor? Qualquer profissional que esteja disposto a sair do comum, seja ele um terapeuta, coach, psicólogo ou qualquer profissional que lida com seres humanos, pode aprender a aplicar essa ferramenta.
sem dificuldades, sem medo e sem insegurança. Agora, muita gente me pergunta, Dr. Fernando, se é tão inovador, por que você está abrindo o jogo? Essas perguntas sempre aparecem, né? Estou fazendo isso por vários motivos. Primeiro, tem muita gente por aí ensinando essa técnica de uma forma muito superficial e cheio de coisas equivocadas. E fazendo joguinhos de marketing para se autopromover sem nenhuma base profissional e só para tirar dinheiro das pessoas que estão querendo uma coisa melhor. Segundo, eu já senti na pele o que o cliente sente. E nenhum profissional teve a capacidade de enxergar os meus traumas. Terceiro, eu quero fortalecer essa comunidade e ver profissionais que dominam a dinâmica da leitura corporal. Quarto, eu acredito que os profissionais seriam muito mais felizes se fizessem aquilo que amam, como eu faço. E nesse workshop eu estou fazendo o máximo para que você entenda isso de uma vez. Mas se você acha que é só isso, então não se engane. Eu pensei muito e desenvolvi algo mais avançado que ensina passo a passo para você usar o máximo dessa abordagem. E mais à frente eu vou revelar como tudo isso funciona, sem meias palavras. E ainda, como você pode tirar proveito dessa inovação para conduzir seus pacientes para uma transformação de vida. Então, continue acompanhando o workshop Corpo Consciência comigo, porque o melhor ainda está por vir. Agora fique ligado, porque na próxima aula eu vou falar sobre outro tema importantíssimo, diagnóstico e tratamento através do trabalho corporal. E vou reforçar aspectos e pontos científicos que dão origem ao traço de caráter. Depois que você entender isso, você vai ganhar um poder de compreensão absurdo e ampliar o seu nível de consciência. Agora, não esqueça de deixar o seu comentário sobre essa segunda aula aqui embaixo. Me fale o que você achou, como isso te ajudou. Mostre o seu ponto de vista. É isso. Então fica ligado no e-mail ou no Telegram que eu vou te enviar o link na próxima sexta-feira. Combinado? Então até a próxima. Tchau!